comunicação reveladora das distâncias que separam o MFA dos generais da Junta. Não surpreende que, pouco depois, Spínola deixe cair Palma Carlos e acabe ele próprio por se afastar. A demissão do primeiro-primeiro-ministro do pós-25 de Abril significa uma derrota que, sendo sua, abrangia Spínola. E significa uma vitória que, sendo da comissão coordenadora do MFA, destaca uma nova figura. Vasco Gonçalves. Há quem esqueça que até ao momento em que o povo manifeste democraticamente a sua vontade, perante as opções fundamentais que só a ele cabe tomar, nenhum governo poderá proceder a reformas de fundo que afetem as estruturas da nação e o foro íntimo dos cidadãos, sob a pena de exorbitar do mandato confuso. Efetivamente, o programa do movimento das Forças Armadas não permite a efetivação de transformações radicais ou revolucionárias da estrutura socioeconómica da sociedade portuguesa. Contudo, nem da letra nem do espírito do referido programa se pode concluir que não possam desde já ser adotadas as medidas que se julguem necessárias para assegurar o progresso económico e social, melhorar as condições de vida do povo português e aproximá-lo dos níveis de outros povos da Europa. Dois discursos, duas visões, duas bases sociais de apoio, uma contra a outra. Por essa altura, já um movimento grevista conseguira 3,3 contos de salário mínimo nacional. À medida que alastra o movimento reivindicativo, estendem-se as comissões de trabalhadores por toda a parte. Alguns empresários abandonam o país. Muitos são acusados de sabotagem económica. Deixei de ir à fábrica porque fui expulso. E porque esta comissão, esta pseudo-comissão, quer administrar a fábrica em conjunto comigo. António Alves não quer cumprir aquilo que devia cumprir na medida em que faz despedimentos neste momento abusivos, a partir do 25 de Abril. Mandei hoje requerimentos em papel selado para as forças, para as entidades competentes, para fazerem primeiro evacuar a fábrica, que estão numa greve ilegal. E segundo, que saiam os 9 e os 11, eu retomarei e irei pagar. Ao despedir os 9 elementos da Comissão, ainda mais abusivo se torna, porque isto tem por finalidade afastar os principais que têm conhecimentos e que podem evitar no futuro o desviar de muitos milhares de contos desta empresa. É bom denunciar ao país que alguns homens de responsabilidade na vida pública presente no país têm advogado a teoria da terra queimada. Teoria traduzida na necessidade de queimar o nosso país, de arruinar, de o levar ao caos económico, a uma crise de desemprego, sem pão, para sobre as ruínas de um país queimado, então construírem um Portugal novo. Portugal construído na argamassa formada pela nossa carne e pelo nosso sangue. Esses não são portugueses. Esses são traidores ao povo. A maioria silenciosa do povo português terá, pois, de despertar e de se defender ativamente dos totalitarismos extremistas que se degladiam na sombra. Apelando para a maioria silenciosa, Spínola lançara uma bola de neve que a história política portuguesa destes anos ligará a factos nunca completamente esclarecidos. Perdendo iniciativa em favor da direção do MFA, Spínola busca apoios civis e militares. Tudo isto à medida que Portugal e o futuro se afastam do livro onde o general escreveu o seu próprio prestígio. É maior a nossa força, a força dos bons portugueses, a força daqueles que sentem orgulho em ser portugueses, em continuar a trabalhar para um Portugal melhor, mais livre. Por iniciativa do Partido Liberal, a maioria silenciosa esboça-se num cartaz. Desenha-se numa manifestação que não chega a existir. Passa à história como o 28 de setembro. A 25 está preparada uma tourada à portuguesa. O Campo Pequeno é certamente o cenário mais original
para um ato político. Spínola partilha os aplausos com os triunfadores da noite. Vasco Gonçalves não reparte com ninguém as pateadas. Fora da arena, é em batalha campal que se discute quem apoia o MFA, identificado no Primeiro-Ministro, quem apoia a maioria silenciosa, convocada pelo Presidente da República. Pelo meio, a manifestação convocada perde a velocidade à medida que as caravanas afrouxam nas barragens. O prestígio político de Spínola fora dizimado. O general que recebera de Marcelo e para que não caísse na rua o poder, estava numa situação insustentável. Inibe-me de trair o povo a que pertenço e para o qual, sob a bandeira de uma falsa liberdade, se estão preparando novas formas de escravidão. Tenho dedicado toda a minha vida ao serviço da pátria e não desejo que fique a pesar-me na consciência haver alguma vez traído os meus concidadãos. Nestas condições e perante a total impossibilidade de no atual clima se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. Nós não queremos a guerra civil entre os portugueses. Nós defendemos os verdadeiros interesses do povo português, que estão traduzidos no programa que nós elaboramos e no programa que pretendemos levar ao fim e que levaremos ao fim contra tudo e contra todos. Costa Gomes era agora o presidente. Substituía Spínola, cujo desaparecimento da cena política provocara também o apagamento de alguns partidos identificados com setores mais à direita. Enquanto isso, a corrente agora dominante no MFA intensifica as campanhas de dinamização cultural. Mas as pessoas, e acho que a maioria não percebe, eu gostava era que explicassem às pessoas o que é realmente um latifúndio. Ora, o que é um latifúndio? Pois uma pergunta que na verdade se insere na política atual que vivemos. Mas antes disso há outra coisa. Antes disso há a presença de uma mulher de Grândola que veio para a frente fazer uma pergunta. Uma mulher que se libertou dos complexos que ainda afligem grande número das mulheres portuguesas. Pois é isto na realidade que nós temos que fazer ainda acima de tudo. É fazer com que o homem e a mulher portuguesa se unam numa só pessoa. Porque eles não são diferentes, eles completam-se. O homem não pode viver sem a mulher, assim como a mulher não pode viver sem o homem. Portanto, nós temos que, na realidade, nós homens, temos que deixar o nosso machismo para trás e temos que ver na mulher uma companheira que nos vai auxiliar em toda a nossa vida. Vai longe e esperemos que não volte o tempo em que o homem explorava a mulher, em que o homem colonizava a mulher. Porque colonizar não é só aquilo que nós fizemos no ultramar. Colonizar não é só aquilo que alguns senhores querem fazer do nosso país. Colonizar é o homem obrigar a mulher a servi-lo sem lhe dar, na realidade, aquilo que ela merece em troca. Os militares, quando regressam destas sessões, eles próprios vão mais politizados, vão mais conscientes das suas tarefas, vão mais democráticos. O período é de consolidação da esquerda do MFA, do processo de descolonização entretanto desbloqueado, dos partidos que em congressos expõem programas. Há algumas características específicas que apresenta a Revolução Democrática Portuguesa e, entre elas, a Aliança Povo-Forças Armadas cria condições favoráveis para uma via pacífica para as transformações democráticas da sociedade portuguesa. O nosso objetivo final, como Partido Socialista, é, na liberdade, uma sociedade sem classe, uma sociedade socialista e humana, onde desapareça a exploração do homem pelo homem.